comentar com você, torcedor e torcedora do Fortaleza, também torcedores do Timão, sobre essa partida, gente, que vai ser muito importante, né? Importante para o Corinthians, evidentemente, porque salva a temporada, claro. Sobretudo se ganhar, né? Se passar a final e também ganhar a final da Copa Sul-Americana. Contudo, gente, vamos lá, né? Muito mais importante para o Fortaleza, né? Muito mais importante para o Leão, porque, veja, passar para a final é fazer história de forma colossal, né? Colossal, absurda. Já pensou? Equipe do Nordeste, né? No final do segundo torneio mais importante da Conmebol, com possibilidade, inclusive, de ganhar. Terá na final um adversário, a meu ver, com todo respeito ao Corinthians, melhor do que o Corinthians, né? Mas o Leão, evidentemente, também terá condição, na minha opinião, de passar por esse adversário, com muita dificuldade, mas poderá ter condição sim de passar. Deixemos isso, evidentemente, para um outro momento, caso de fato o Leão consiga chegar à finalíssima da Copa Sul-Americana. Importa, contudo, reconhecermos agora, neste momento, que não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil, a tensão certamente, né, já está presente nas emoções dos torcedores e torcedoras do Lion, né? E qual seria, portanto, a melhor estratégia da equipe do Vojvoda para essa partida contra o Timão? Partida, como eu disse, importantíssima para a história do Fortaleza. Portanto, esse vídeo aqui, ele é sobretudo um vídeo focado no Fortaleza, né? Com todo respeito à grande torcida do Corinthians. Estou focando no Fortaleza aqui, em virtude até mesmo de que grande parte da mídia tradicional, né, está focando claramente no Timão, né? Até para dar uma equilibrada aqui. Eu vou focar esse vídeo aqui mais no Fortaleza, mas evidentemente não desrespeitando em nenhum momento o grande time de Parque São Jorge. Tá bom, gente? Ó, antes disso, é só falar que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é a patrocinadora aqui do canal, né? Uma casa de aposta importante aí no cenário da fezinha no mundo inteiro, né? E como eu sempre falo, é a mais confiável do mundo, não sou eu que falo, são os europeus que falam, né? A 1xBet é um gigante do mundo das apostas que, contudo, trata você como consumidor. Ela não fica jogando você para lá e para cá quando você quer o atendimento é rápido, é preciso, né? E acho que também que as cotas são sempre muito boas na 1xBet, acho que são as melhores cotas possíveis. Enfim, a 1xBet é de fato uma casa de aposta em que eu confio. Então, se você curte uma aposta esportiva e ainda não está inscrito no canal, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na 1xBet. Mas, por gentileza, coloque também o código promocional 1xJosa, que é importante para dobrar, caso você queira o valor do seu primeiro depósito. Mas também para notificar para eles que vale a pena eles investirem aqui no canal, tá bom? Muito obrigado. Fechamos os parênteses e vamos falar então do Fortaleza. Olha só, um grande abraço de antemão aí, né, a todos vocês que estão muito tensos nesse momento aí com essa partida. Eu consigo imaginar a tensão de todos vocês. Consigo imaginar. E a cada momento, né, a cada segundo, né, prévio a esse jogo, essa tensão aí estará presente e vai aumentando, né? Vai aumentar conforme o jogo vai chegando. Estará presente também enquanto o jogo estiver acontecendo. E isso só vai passar quando o jogo acabar, evidentemente, né? Então, não tem nada de novo para falar para vocês em relação a isso. A tensão está presente, vai ficar presente e só vai embora quando o jogo terminar, né? Agora, o jogo pode terminar entregando uma alegria colossal para vocês, né? Uma felicidade muito grande para vocês, caso a equipe consiga passar. Então, como a gente até presume, como vocês presumem que a equipe vai passar, vamos então aqui, antes disso, falar o seguinte: se não passar, gente, tá tudo bem, tá? Se não passar, tá tudo bem. Se não passar, já terá feito história na Copa Conmebol Sul-Americana, né? Se não passar, terá sido eliminada por um gigante do futebol brasileiro, né? Por um grande time do futebol brasileiro. Quantos, né, chegaram até aqui, né? Quantos se deram a honra de disputar uma semifinal contra o Corinthians, né? Da Copa Sul-Americana? Na América do Sul inteiro, todo mundo está olhando para o Fortaleza. Eu estava conversando, inclusive, com um amigo da Venezuela, que não tem nenhuma equipe aí e tal, presente nessa etapa da Copa, né? A Venezuela em que muita gente se preocupa muito mais com outros esportes do que com o futebol, mesmo lá. Hoje há uma admiração, né, crescente em relação ao Fortaleza. O amigo estava falando sobre duas primas dele que gostam do Fortaleza e que disseram que quando
quando vierem ao Brasil, vão comprar, inclusive, a camisa do Leão do PC. Achei realmente bem interessante, porque não é o Palmeiras, não é o Corinthians, não é o Flamengo que está gerando essa necessidade, esse desejo aí em duas venezuelanas, né? A Fortaleza. Isso só mostra como a equipe vem crescendo no cenário sul-americano, e isso muito em virtude do quê? De ter chegado aí à etapa de semifinal da Copa Sul-Americana. O torcedor do Fortaleza olha para esse feito como um feito gigantesco, à altura do olhar que torcedores do São Paulo dirigem para a sua equipe no Libertadores de América, que uma equipe como o Palmeiras dirige para a sua equipe no Libertadores de América e tal. Eu entendo isso, né? Eu compreendo, porque o Fortaleza é uma equipe que está ainda se construindo em termos de competitividade nos principais torneios importantes do futebol brasileiro e sul-americano, né? Então veja, pode não parecer grande coisa para um São Paulo chegar a uma semifinal da Copa Sul-Americana, portanto, em virtude das conquistas que o time já teve. Ao Palmeiras, ao Flamengo também, o Flamengo, né, nem se fala, Atlético Mineiro e o próprio Corinthians, né? Contudo, gente, para o Fortaleza é uma coisa enorme, em virtude da estatura da equipe em termos de grandes conquistas. O curioso é que esse olhar, né, que o torcedor tem, né, da importância de chegar à etapa de semifinal da Copa Sul-Americana, é o mesmo olhar, por incrível que pareça, que as pessoas em outros lugares da América do Sul também direcionam para o Fortaleza. Elas conseguem entender, né, que chegar à semifinal da Copa Sul-Americana é algo muito gigantesco para a equipe. Elas conseguem entender, por exemplo, a dimensão do Fortaleza no contexto do futebol brasileiro, para saberem o que significa essa grande conquista do Leão. Portanto, gente, se a equipe for eliminada pelo Corinthians, tá tudo bem. Ela já terá feito algo muito importante nessa temporada também. Importa muito a gente reconhecer isso aqui, para que a gente, inclusive, consiga se acalmar um pouco mais, né? Dito isso, é claro que o Fortaleza tem condição de passar a final contra o Corinthians. Tem todas as condições possíveis. Acho, inclusive, que tem favoritismo para passar, né? Depois da partida, não somente do resultado, mas da partida que fez na Neoquímica Arena, eu presumo que o Fortaleza, sim, tem condição de passar a final deste torneio. Qual seria a estratégia? Veja, teve uma mudança aí no rumo dessa prosa, né, que foi a demissão do Luxemburgo. Eu falava para vocês que era muito importante a presença do Luxemburgo, porque ele é um técnico que, na minha opinião, é contraproducente ali no comando da equipe do Corinthians. Um técnico muito ruim. A gente viu na partida contra o Leão como o Corinthians, né, sofria quando tinha posse de bola. Não sabia o que fazer com a bola. Era uma equipe que não tinha muito entendimento do jogo. É uma equipe que foi controlada durante os 90 minutos pelo Fortaleza. Mesmo quando o Leão estava jogando na defensiva, o Leão sabia o que estava fazendo e estava jogando na defensiva porque quis, né? Então o Fortaleza determinou a hora em que jogava na defesa, na hora que transitava para o campo de ataque, na hora que trabalhava ali à frente da área do Timão. Então o Fortaleza teve o controle dos acontecimentos do jogo durante toda a partida, o Corinthians não. Né? Mesmo jogando diante da sua torcida e mesmo com um elenco que, na minha opinião, é de altíssimo nível, ao contrário do que as pessoas falam. Então seria melhor para o Fortaleza que o Luxemburgo continuasse ali presente no comando do banco de reservas do Corinthians. Com toda a demissão dele, levou ali para o comando um auxiliar, alguém ali da comissão permanente do Corinthians e tal. E o que eu costumo falar é o seguinte: há uma mentalidade hoje no Corinthians, né, que talvez precisa mudar, que é uma mentalidade, por exemplo, de um jogo mais defensivo, tal, uma mentalidade que deu certo ali há alguns anos atrás, né, com o Tite, Mano Menezes e tal, mas que hoje talvez já não funcione mais, né? E o próprio técnico Mano Menezes, que já foi importante, inclusive, não diria que para a construção dessa mentalidade, mas para materialização, né, para o fortalecimento dessa mentalidade, o Mano Menezes, hoje, para mim, é um técnico que já não consegue, por exemplo, ajudar nesse sentido aí. Então, na verdade, Mano Menezes, técnico interino, tal, essa coisa toda, o fato é que o Corinthians, na minha opinião, vai continuar muito parecido. Só acho que, assim como a gente viu no outro jogo, nessa partida contra o Fortaleza, assim como a gente viu no final de semana, inclusive, né? Não no outro jogo, mas nesse final de semana, o Corinthians mostra uma compactação melhor. O Corinthians mostrou uma compactação melhor, mostrou uma proximidade legal entre linhas, mostrou um entendimento melhor sobre o momento de ir ao campo de ataque. O Corinthians marcou melhor o lado do campo. A gente viu uma pequena evolução nesse sentido no Corinthians aí, né?
Mas eu vi também nessa partida ainda a presença da bagunça, ainda a presença do pouco entendimento do que fazer com a bola. Eu ainda vi dificuldades para fazer essa transição para o campo de ataque. E também vi, em vários momentos da partida anterior do Timão, agora no final de semana, né, uma enorme dificuldade para marcar, né, quando a equipe está fazendo um processo de recomposição. Quando a equipe está em linha, né, ali presente, recebendo pressão do adversário, a equipe mostrou uma evolução no seu comportamento. Quando a equipe estava fazendo um processo de recomposição, voltando, né, alguns dos jogadores voltando para o campo de defesa, eu percebi no Corinthians muito do mais do mesmo, né? Então acho que ainda não deu tempo para novas ideias ali do técnico novo, né, fazerem toda a diferença, se é que vão fazer. Na minha opinião, talvez não façam, né? Então o fato é o seguinte, a mudança de técnico talvez vai interferir muito pouco, né, neste Corinthians que jogou contra o Fortaleza. Aquele Corinthians que jogou contra o Fortaleza não vai ser muito diferente, né? E na minha opinião, o jogo do Fortaleza, o jogo tático do Fortaleza ainda está muito mais elevado do que o do Timão, né? O que facilita também com que os jogadores individualmente consigam apresentar uma resposta mais positiva do que os jogadores do Corinthians, né? Então qual é a estratégia nesse caso que o Fortaleza precisará ter? Na minha opinião, o Corinthians vai jogar principalmente na maior parte do tempo com menor percentual de posse de bola, vai tentar fazer esse tipo de jogo, né? E aí o Leão ou espera esse Corinthians no seu campo de defesa para transitar rápido para o campo de ataque, ou então vai tentar propor um pouco mais o jogo. Eu confio plenamente na estratégia que o Vojvoda vai utilizar. Mas neste caso, eu acho que o Fortaleza realmente tem que tentar um pouco mais, tem que agredir um pouco mais, tem que tentar ter o controle do jogo, também atuando mais tempo no campo de ataque. Eu acho que o Leão precisa, na verdade, trabalhar muito mais tempo ali no campo de ataque, à frente da área do Corinthians. O Fortaleza hoje mostra ser uma equipe que tem muito mais variações, por incrível que pareça, não é tão rico assim de variação. Quando chega no campo de ataque, precisaria evoluir nesse sentido, mas nós percebemos que hoje o Fortaleza trabalha melhor esse quesito do que o próprio Corinthians. De tal sorte que eu acho que o Fortaleza precisa, na verdade, ter o controle do jogo e atuar um pouco mais no campo de defesa do Timão, né? Quando precisar se defender, também vai se defender muito bem, é perito nesse tipo de jogo também, em sair para o contragolpe e tal, mas eu acho que pode e deve trabalhar um pouco mais ali à frente da área do Timão. Por quê? Porque esse Corinthians, como eu vi na partida anterior, né, e não vai mudar muito para essa partida, esse Corinthians mostra dificuldade sim quando ele está no seu processo de recomposição, mas também mostra dificuldade no seu processo de transição para o campo de ataque do adversário. De tal sorte que o Fortaleza trabalhando ali à frente da área do Timão, né, o Fortaleza não vai correr tantos perigos assim, né, se a gente olhar para o tipo de jogo que o Corinthians está fazendo, que na minha opinião não é um jogo muito eficiente, né, esse jogo de sair do seu campo de defesa e chegar ao campo de ataque. Não era assim com o Luxemburgo, e infelizmente para o Corinthians também não é assim neste momento, ainda é assim neste momento com o técnico novo, seja lá ele quem for, se vai ser o interino ou se vai ser o Mano Menezes. Então, na minha opinião, o Fortaleza, até em virtude disso, pode sim escolher sua estratégia, pode até mudar durante o jogo uma estratégia para outra, tal, pode jogar defensivamente em alguns momentos, pode jogar no ataque em outros, mas eu acho que, independente dela, deverá funcionar. O seu jogo deverá prevalecer em relação ao jogo tático da equipe do Corinthians. Então, nesse sentido, acho que tem que tentar, gente, ganhar o jogo, tentar ir para cima, vencer a partida, fazer o máximo de gols possíveis, e acho que nesse caso o Fortaleza tem até algo importante que pode acontecer para a equipe e que não aconteceu necessariamente para o Corinthians na Neoquímica Arena, a conexão com a sua torcida. O Corinthians não conseguia estabelecer essa conexão, não em virtude dos seus torcedores, mas em virtude do jogo tímido, né, ruim, desequilibrado que a equipe praticara dentro de campo diante do Fortaleza. Já o Fortaleza não, o Fortaleza consegue estabelecer essa comunicação com muito mais facilidade e, portanto, essa conexão em virtude do seu jogo que gera mais confiança no seu torcedor de que as coisas positivas podem acontecer. Então, nesse sentido, para mim, Fortaleza tem sim um leve favoritismo em relação ao Timão e deve procurar materializar dentro de campo esse favoritismo. Se o fizer, acho que ficará muito mais perto da vitória e da classificação à final da Sul-Americana do que o contrário. Então, nesse sentido, sorte às duas equipes, que vençam melhor. Na minha opinião, o Fortaleza está um pouquinho à frente do Corinthians, tem um leve favoritismo para ficar com essa vaga, a finalíssima da Copa Sul-Americana. Tá bom, gente? Por gentileza, compartilhe esse vídeo, deixe o like, deixe seu comentário, é muito importante aqui para o meu trabalho. Beleza? É isso.